Levante de Musk encurralou Lula e ministros do STF. Revela o clima de tensão em Brasília. Profundo conhecedor dos bastidores do poder em Brasília, o deputado federal José Medeiros revela detalhes da profunda crise que o governo Lula enfrenta após tantas decisões desastrosas. De acordo com o parlamentar, depois que o empresário Elon Musk escancarou para o mundo o avanço da censura no Brasil, a situação do petista ficou ainda mais delicada. E os ministros do STF também estão na berlinda. É isso mesmo. Também, segundo ele, estão na berlinda. Aspas. Um esforço muito grande para que o mundo ficasse sabendo o que está acontecendo aqui no Brasil. Né? Tivemos uma comitiva indo lá em Washington e fizemos uma verdadeira, eu diria, maratona lá, em gabinetes, em instituições e tudo. Mas, lógico que isso tem um alcance restrito, né? Não dá para comparar com o alcance que tomou a partir do momento em que o Elon Musk consegue colocar o assunto em pauta no mundo inteiro, né? Porque nós fomos nos Estados Unidos, depois agora uma comitiva no Parlamento Europeu e tudo, mas isso ficava muito restrito dentro do, vamos dizer assim, dentro de um seleto grupo do mundo político. E quando um empresário, uma personalidade da magnitude do Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, o homem que está na vanguarda da tecnologia, o homem que comprou por quase 50 bilhões o antigo Twitter, justamente incomodado com a falta de imparcialidade nas discussões políticas, e resolveu fazer uma, vamos dizer assim, um bem para a humanidade, no sentido de deixar que as pessoas pudessem se expressar livremente. Então, tem sido, além de ser um grande empresário, ele tem sido um ativista dos direitos civis. E o Brasil, passando por essa situação, ele resolveu se manifestar. No momento que se manifestou, recebeu a mesma reprimenda que todos nós que estamos aqui na discussão política recebeu. Verdade. Esses dias até me perguntaram o que eu achava do Elon Musk ter sido inserido nesse inquérito. Eu falei, eu acho muito bom, porque como eu estou também no inquérito, agora, e o tamanho do Elon Musk, eu vou ficar invisível nesse inquérito, né? Mas, brincadeiras à parte, o fato é que o próprio ministro acabou confirmando o que nós estávamos dizendo. Nós estávamos dizendo que, olha, aqui quando a gente fala alguma coisa que não agrada, você ou é preso, você sofre busca, ou você é perseguido, ou você é tirado das redes, né? Eu mesmo fiquei quase um ano fora com todas as minhas redes bloqueadas. E quando o Elon Musk simplesmente fez uma pergunta, olha, por que você faz isso? A coisa veio fervendo para cima dele. Aí ele percebeu e viu que não se tratava de choradeira ou gritaria da oposição. E como é que está o clima no Congresso, assim, nesse momento? O senhor que está lá no dia a dia, né? Como é que o senhor está sentindo lá o que está acontecendo? Olha, o que eu sinto é assim, no Senado já se começa discussões de que vai ser inevitável, não nessa legislatura, porque eles não acreditam que o presidente Pacheco vá fazer alguma coisa desse nível, mas lá eles já cogitam que uma coisa é certa, na próxima legislatura, que começa em 2025, teremos discussão e, no mínimo, ministros sendo chamados lá para se explicar, e muitos apostam que haverá abertura de processo de impeachment contra algum ministro. Muitos avaliando que o pino da balança está com problemas, né, e que isso tem trazido malefícios para a política brasileira, para a democracia brasileira. E, na verdade, é o seguinte, isso faz parte do desmoronamento desse castelo de cartas que foi criado com essa narrativa de golpe,
com narrativa de afronta ao Estado Democrático de Direito quando as pessoas se expressam, porque não faz sentido. Veja só, nós tivemos gente fazendo discussão na rede, jogando futebol com a cabeça, com réplica da cabeça de Bolsonaro, né? Teve gente fazendo apologia à morte do Bolsonaro, jornalistas famosos, agressões de toda sorte a Bolsonaro, e não houve essa história de que havia um ataque ao Estado Democrático de Direito. Ora, Bolsonaro, como presidente da República, representava o poder executivo, e de repente falas, veja só, a fala do Daniel não se assemelhou não chegou nem perto do que fizeram com Bolsonaro. Verdade. Fala que no máximo seriam caracterizadas como grosseiras, mas nada que atentasse contra a vida de ninguém. O que ele falou foi em sentido figurado, e Daniel está preso aí por quantos anos de cadeia, né? Condenado. Então, o que se pergunta é o seguinte: se os três poderes são iguais, estão em pé de igualdade, a Constituição diz que os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, harmônicos e independentes entre si. Tá bom. Como é que uma coisa pode ser ofensa a um e não pode ser ofensa ao outro? Então, sim, contra Bolsonaro pode tudo e não pode nem olhar torto, não pode nem criticar um dos ministros. Então, tem alguma coisa muito errada. Foi criada essa narrativa de que havia um complexo sistema de conspiração contra a Constituição. Foi criada aquela narrativa das histórias da fake news lá na primeira eleição. E eu sempre disse, cheguei a falar isso na CPI que começou no Senado, CPI das fake news. Eu dizia o seguinte: na dificuldade de se comunicar através desse novo modelo que a internet propiciou, redes sociais e tudo mais, essas pessoas passaram a querer criminalizar as condutas de quem domina essa tecnologia. Então, assim, como naquela eleição o Bolsonaro e seu público tinham saído muito bem, eles criaram a narrativa de que tinha havido um complô entre empresários para financiar, para não sei o quê, para burlar a eleição. Conversa fiada, as pessoas estavam totalmente ligadas no processo político, revoltadas com o que tinham, e se manifestaram nas redes de forma espontânea, assim como se manifestaram de forma analógica pelo país inteiro, através de outdoors que eles mesmos financiavam e tal. Como é que Bolsonaro ia controlar isso? Mas eles sabiam disso. Criaram a narrativa de que tinha havido alguma coisa para burlar a eleição e por isso Bolsonaro tinha ganhado. E de lá para cá não pararam mais. Verdade. Sempre acusando que havia discurso de ódio, que não sei o quê. Poxa, logo o PT, logo essa gente que sempre... aliás, até o tom de voz, presta atenção nos nossos discursos e presta atenção nos discursos desse pessoal. Até o tom de voz deles é com muito ranço, com muita agressividade, e quando perde no argumento, mete o tapa. Eu já levei um soco dentro do plenário de um deputado do PSOL. O que aconteceu com ele? Nada. O Messias Donato, o deputado Messias Donato do Espírito Santo, recebeu um tapa na cara. Então, mas eles jogam, simplesmente acusam a gente do que eles fazem. E aí, nesse aspecto, eu sinto que há uma vontade muito grande deles de regulamentar essas redes, mas quando eles dizem regulamentar, é proibir a gente de falar. Verdade. Quer dizer, todos os deputados que estão falando alguma coisa estão contados em algum daqueles inquéritos lá do STF. Eu mesmo tenho um depoimento marcado para o dia 23. Então, assim, nós estamos, nesse momento, muito orgulhosos e muito contentes de saber que empresário da magnitude do Elon Musk está tratando desse tema e se interessando pelo que está acontecendo no Brasil. E aí, fecho dizendo o seguinte, respondendo objetivamente a sua pergunta. O clima na Câmara começa a tirar da zona de conforto aqueles que sempre rotulavam dizendo que isso era coisa de bolsonarista. Não. O Elon Musk mal conhece o Bolsonaro. Né? E ele está no inquérito. Então, daqui a pouco vai ser cada um daqueles que estão na zona de conforto
é eles que vão estar numa dessa.